Fala aí pessoal, Giovanni da Mestres do Site de novo aqui nesse canal lindo, maravilhoso, cheio de conteúdo e dicas práticas para você aplicar aí no teu negócio, na tua empresa. Se você é um empresário, se você é um gestor de marketing, um gestor de vendas e tá com alguns desafios pela frente, esse canal traz muito conteúdo, muita coisa boa para te ajudar, então se inscreve logo nele, ativa a notificação e se você gostar desse vídeo, você clica no botãozinho curtir e compartilha com alguém que quer também ter a mesma informação que você, ok? Então vamos... Ok? Então vamos lá. Nesse vídeo eu vou falar para vocês um pouquinho sobre copywriting. Sim, você que é uma pessoa muito provavelmente iniciante nesse mundo deve estar se perguntando o que é copywriting? Deve ter se deparado com esse termo em algum lugar e resolveu ir atrás para entender mais sobre esse termo, o que é, como utilizar e por que que ele é tão importante nas estratégias que a gente vê que tem maior sucesso de marketing digital aí que as pessoas utilizam, certo? Então, bora lá. O que é copywriting? Copywriting nada mais é, de uma forma bem prática e bem objetiva, como nós costumamos ser aqui no nosso canal, copywriting é a escrita persuasiva, ou seja, um texto persuasivo que tem a intenção de convencer alguém a tomar uma determinada ação. Ele é muito utilizado dentro do meio publicitário, para que você crie campanhas, crie incentivos, crie movimento das pessoas em direção à ação que você quer que ela tome. Pode ser um cadastro, pode ser uma compra, pode ser uma manifestação. Então, o copywriting ele pode ser entendido dessa maneira. É um texto, é uma escrita que vai te convencer a fazer alguma coisa, tá? Simples assim. E como funciona isso, né? Como funciona a aplicação aí do copywriting dentro do seu dia a dia? Você que deve estar passando aí por algum desafio dentro do marketing digital, ou criando uma landing page, ou criando um site, ou criando anúncios, descrição de anúncios, e daí você, preciso entender de copy, preciso conhecer mais como isso funciona. Como que eu vou aplicar esse conceito? Você já entendeu o que é a escrita persuasiva. Agora, como que você vai colocar isso em prática? Normalmente, de uma maneira bem simples, tá? Eu vou trazer isso aqui de uma maneira bem mastigada. As pessoas que são especializadas em copywriting, elas utilizam de gatilhos mentais, que são gatilhos que ativam alguns fatores dentro da nossa mente, do nosso cérebro, que vão nos incentivar a tomar as ações, certo? A gente tem aqui alguns gatilhos, se você for ver dentro da nossa matéria de blog, que o link está aqui na descrição desse vídeo, você vai ver que existem alguns gatilhos que são mais utilizados, são aqueles que normalmente se utiliza. Quais são esses gatilhos? O gatilho da reciprocidade, que é quando você cria uma tendência da pessoa a responder de forma positiva a algo que você fez. Então, por exemplo, quando você vê alguém cuidando de uma senhorinha, isso é um gatilho de reciprocidade, né? Então, todo mundo quer ver as pessoas cuidando das pessoas mais idosas. Então, isso traz reciprocidade. Você tem o gatilho da aprovação social. É muito utilizado ele e aí você pode usar esse gatilho, obviamente, não só esse, mas todos os gatilhos que eu vou falar aqui, você pode utilizar não só no copywriting, você pode utilizar isso diversas vezes, né? É muito comum você ver supermercados que tem pessoas que entram lá para colocar produtos dentro do carrinho, por exemplo, em dias de promoção de eletrodomésticos e tudo mais, entram pessoas que são contratadas do supermercado para colocar os produtos dentro do carrinho para sair com eles, para você ver que, poxa vida, tem pessoas tomando essa ação, eu quero tomar também. Porque às vezes você acha, putz, tá em promoção, mas não sei se está tão barato assim, eu acho que eu vou fazer papel de tonto se eu comprar, e aí a aprovação social ela é importante. Então existem maneiras de você usar a aprovação social como um gatilho e fazer com que as pessoas tomem determinada ação porque outras estão tomando também, né? Ou você está simulando que outras estão tomando. Você tem o gatilho da afeição ou da afinidade. O gatilho da afeição e da afinidade é quando você se conecta com alguém por alguma característica, né? Por exemplo, uma dor. Isso é muito utilizado, por exemplo, quando você faz um mapeamento de uma pessoa e você identifica as dores que ela tem.
Você sabe exatamente, por exemplo, do meu público, daquele mercado que eu quero atender, eu sei quais são as dores que ele tem. E eu posso usar essas dores ao meu favor. Eu posso fazer um anúncio, um texto, uma chamada, onde eu vou me conectar com o meu público por essa dor. Então, se você entender o teu público, que daí eu já vou falar sobre isso um pouquinho mais pra frente, você consegue também utilizar esse gatilho da afeição, né? De você se identificar ali, fazer com que a pessoa se identifique com aquela situação também. Você tem o gatilho da autoridade. Quando você mostra que você tem um conhecimento superior àquele público que você está conversando, né, onde você traz elementos de autoridade para que aquela pessoa acredite piamente naquilo que você está orientando e dando como solução para ela. Isso é muito utilizado dentro do inbound marketing, né? Na verdade, todo o trabalho aí de inbound marketing, ele se baseia na criação de autoridade. Então, eu não posso vir aqui falar para vocês sobre um assunto em que eu não sei mais do que o público que está me ouvindo. Então, eu preciso saber mais que ele, eu preciso mostrar que eu sei mais para que esse público me ouça, para que esse público acredite em mim e receba de bom grado e de forma tendenciosa a executar as ações que eu estou falando para ele resolver aquele determinado problema, aquela situação que ele está passando, certo? Você também tem o gatilho do compromisso e coerência. O do compromisso e a coerência é quando você cria mecanismos da pessoa se comprometer com aquilo e você cobra isso dele de forma muito lógica, né? Isso é muito utilizado em vendas. Então, por exemplo, em agências, normalmente, né, até a gente utiliza muito esse gatilho. Os clientes eles chegam aqui pra gente com problemas, né? Normalmente, eu preciso gerar mais lead, eu preciso utilizar mais a internet para vender e tudo mais. E aí você mostra ali de forma lógica o que as outras empresas fizeram para gerar mais leads, para gerar mais vendas, e você lança uma pergunta. Você gostaria de gerar mais leads e mais vendas pela internet? Não gostaria, não é mesmo? Ah, sim. Beleza, você assumiu um compromisso. Sim, eu quero. Você não acha que se você seguir o caminho que essas pessoas seguiram, você vai ter o mesmo resultado? Sim. Então você faz a pessoa assumir um compromisso ali contigo de coisas que são lógicas e você faz com que a lógica trabalhe o fator emocional dela, onde ela já não veja mais nenhuma objeção, porque você mostrou de forma lógica para ela, com argumentos lógicos, que ela está precisando daquilo que você está ofertando para ela, certo? O gatilho da escassez, esse é muito utilizado, principalmente por pessoas que estão fazendo promoções, lançamentos e tudo mais, que basicamente é você delimitar ali, né, uma quantidade máxima, um tempo máximo, que a pessoa vai ter o direito a acessar aquela determinada condição, aquela determinada recompensa. Então, se cadastre hoje, quem se cadastrar hoje vai receber um curso completamente gratuito. Mas corre logo, porque é só hoje. Se você não se cadastrar hoje, não ganha mais. Então esse é o gatilho da escassez. Você falou que determinado horário ali vai acabar. Ou você pode falar, se cadastre e ganhe 15% de desconto, mas só para os 1.000 primeiros clientes que chegarem, que se cadastrarem. Então você cria ali um gatilho de escassez que vai fazer com que a pessoa haja rápido ali, que ela não fique esperando para tomar uma ação, porque senão ela corre o risco de não ter mais aquilo, certo? Você tem o gatilho que é muito utilizado, que é o gatilho da perda, né? Fazer com que a pessoa tenha aquele sentimento de que se ela não tomar aquela ação, ela vai perder algo muito importante. É muito próximo com o da escassez, mas ele é trabalhado de uma forma diferente. Ele é um sentimento pesado de perda mesmo, onde se você não fizer isso, você não vai ter isso, né? Pode ser utilizado lá com o do compromisso da coerência também, onde você fala, você já sabe o que você tem que fazer, né? Você já sabe que para vender mais na internet, você precisa me contratar. Então, se você não me contratar, você está perdendo isso, né? É uma lógica bem pesada para fazer com que a pessoa ela tenha esse sentimento de perda. Isso você pode pensar, por exemplo, na questão da alimentação, né? O pessoal do fitness usa muito isso, porque se você não fizer aquilo que está sendo recomendado, você não vai ter aquele corpo tão sonhado, então você está perdendo aquele corpo. Isso são só alguns exemplos, né? Você pode explorar isso aí em diversas situações, em diversos cenários e adaptar esses gatilhos aí para o seu negócio, certo? Então agora a gente vai para a parte, né, de como nós vamos colocar isso em prática, como que nós vamos
criar uma boa copy, certo? Então tem 3 fundamentos básicos, tem 3 mandamentos que nós precisamos seguir sempre que a gente for criar um texto. Quais são esses mandamentos? Primeiro deles, nós precisamos inspirar o leitor, certo? A gente precisa trazer ali uma inspiração para quem está recebendo aquela mensagem. Nós precisamos criar de alguma maneira um relacionamento com a marca, com o que está falando, com a marca ou com a pessoa, né? Com o rosto, seja ele uma empresa, seja ele uma pessoa. Você precisa criar algum tipo de relacionamento, precisa haver uma conexão ali, certo? E a gente precisa motivar o leitor, além de inspirar, além de relacionar, eu preciso motivá-lo a tomar uma ação específica que eu quero que ele tome a partir da leitura daquele conteúdo. Esses são os mandamentos básicos de uma copy. Sabendo disso, a gente precisa aí ir para a parte de como nós vamos planejar, como nós vamos criar esse guia para fazer uma copy bem feita, certo? Então, o primeiro elemento que a gente precisa ter, uma pesquisa. Essa pesquisa, o que é? Eu preciso entender quem que é meu público. Eu preciso entender quem que é a pessoa que está lá do outro lado, que eu quero conversar com ela. Eu preciso saber, você precisa fazer um mapa da persona, que não é o objetivo desse vídeo, mas você tem que ter uma persona, você tem que ter um ICP muito claro para que você tenha um texto que vai se conectar com essa pessoa. Não adianta você pensar que você vai escrever uma copy sem entender profundamente quem está recebendo aquela mensagem. Muito pelo contrário. É o primeiro passo e você precisa fazer isso com muita dedicação, com muita eficiência. Entenda a pessoa com quem você vai conversar. Segundo ponto, você precisa ter muito claro qual que é o teu objetivo com aquela copy. Você tem que ter na tua cabeça, ó, eu sei com quem é a pessoa que eu quero conversar, primeiro passo. Agora, eu preciso saber o que eu quero que essa pessoa, que esse público faça. É o meu objetivo. Eu quero que esse público compre os meus serviços de criação de site. Beleza, olha só como que está sendo específico aqui. Agora, se eu não for específico, né? Se eu não tiver um objetivo claro na minha cabeça, eu quero que esse público aqui baixe um e-book. Baixe um e-book, não é o meu e-book. Baixe um e-book. É muito genérico. Tem um objetivo sempre de forma clara, porque a tua copy ela precisa ser feita pensando numa ação específica. Toda vez que a gente pensa em marketing digital, a conversão que a gente quer que a pessoa executa, ela precisa ser específica, não pode ser genérica. A gente já tem vários dados, vários estudos que comprovam isso, que se eu peço para uma pessoa converter ou tomar uma ação dentro do meu site de forma específica, ó, preencha o formulário nesse site, receba o contato da minha equipe comercial em até 30 minutos. O poder de convencimento dessa chamada de uma forma específica, ele é muito maior do que se eu colocar lá só solicite orçamento. Entendeu? Então, eu preciso ter ali um objetivo específico para eu dar o comando para esse público tomar aquela ação específica que eu estou querendo, tá? Eu estou tentando trazer, pessoal, aqui um conhecimento que é extremamente complexo, estou tentando trazer ele mais mastigado possível para que você entenda aí de forma prática, que é a grande proposta aí do nosso canal, né? Sempre trazendo conteúdos aí de forma objetiva e prática para você colocar em prática no teu negócio. Outra coisa que é importante aí dentro da tua matriz de planejamento, a gente já falou de entender o público, a gente já falou do objetivo, agora a gente precisa pensar no terceiro elemento, que é a exclusividade. O que você vai fazer, ele precisa ser exclusivo, você precisa trazer tons, tonalidades de exclusividade, porque se não for exclusivo, as pessoas não vão se conectar, elas vão achar que é clichê, elas vão achar que é algo que, é mais do mesmo, e você não pode se permitir isso, tá? Eu tô dando um exemplo aqui prático do que acontece na Mestres do Site. Na Mestres do Site, o conteúdo que você vai ver aqui com a gente, ele é exclusivo. Por que que ele é exclusivo? Eles são coisas que nascem dos estudos da minha equipe, dos meus estudos, e ele nasce com um vídeo. Ele nasce com esse vídeo aqui, ele é a base da formação do nosso conteúdo. Então essa é a maneira que eu tenho, eu, CEO da Mestres do Site, de garantir que todo o conteúdo da minha empresa, ele é exclusivo, né? Eu não contratei, por exemplo, aí redatores ou eventualmente utilizando inteligência artificial que vão dar copy e cola aí de conteúdo, ou vão trazer conteúdos
que são tipo variações do que existe no mercado para o meu mercado consumir. Não, isso a gente não admite dentro da Mestre do Site. Aqui o conteúdo ele é 100% exclusivo. Então eu produzo esse conteúdo e depois esse conteúdo ele deriva aí para as outras mídias, para blog, para mídias sociais e tudo mais. Então essa é a maneira que eu tenho aqui de trabalhar a exclusividade. Você tem como fazer isso. Se você entender teu público, entender teu objetivo, você consegue criar aí um videozinho, que é muito mais fácil que escrever normalmente, para depois alguém ir lá e escrever, ou você utilizar até mesmo uma ferramenta de transcrição de vídeo que hoje já existe aí em massa para você utilizar, certo? Só uma dica aí, uma ideia, porque esse é um ponto que incomoda muita gente. A pessoa fala, putz, mas tá, vai escrever matéria, vai escrever conteúdo, mas como que me garante que não é o mesmo conteúdo que está em outros sites? Então é um negócio mais que eu gosto de levar dessa maneira. Você tem ferramentas anti-plágio, né, que as pessoas acabam utilizando, mas enfim, assunto para outros vídeos. Otimização. Você precisa fazer uma otimização daquele texto que você vai utilizar. Se esse texto ele for para SEO, principalmente, né? Você precisa fazer uma otimização dele para ele ser indexado lá pelo Google, pelos buscadores, para que esses buscadores leiam o teu conteúdo aí da forma correta, tá? Então isso é um trabalho de otimização e existem ferramentas que podem ser colocadas aí dentro do teu site, se ele for em WordPress, como o SEOpress e o SEO, para te ajudar a fazer isso, certo? Ele pode ser otimizado também para conversão. Então, quando eu falo que ele é otimizado, que você precisa acompanhar. Então, você desenvolveu um anúncio de um texto lá para um anúncio de texto do Google Ads para Search, e você observou que a conversão daquele anúncio está em tanto, o CTR dele ali está em 5%. Cria uma outra variação, faz um outro teste para ver qual que é a conversão daquele outro anúncio que você fez. Porque às vezes você acha que o negócio vai se conectar, mas não funciona. Você precisa ir otimizando ele para buscar sempre a melhor versão dos teus anúncios, tá? Outra dica aqui que eu trago para vocês. E aí você precisa analisar, né? Já complementei aí no item anterior, falando das análises, ver elementos de conversão, ver como está funcionando, porque o objetivo final do negócio é fazer com que as pessoas tomem ação. Se você fez o negócio, pegou e largou lá e deixou rodando e não sabe como é que tá, você não cumpriu o teu objetivo. Você precisa analisar, ver se está gerando as conversões que você quer que gere, para que isso seja otimizado, né? Então, procure analisar, procure ter ferramentas para comparar quantas conversões teve com esse, quantas teve com aquele. Existem várias ferramentas. Para site tem o Google Optimize. Dentro das ferramentas de campanha você tem as próprias ferramentas que vão te dar esses indicadores. E aí você consegue realizar teste que a gente chama de teste AB para ver qual que funciona melhor. E aqui, pessoal, no final, para você aí que vai tentar fazer tua copy, quer entender um pouquinho melhor do negócio, eu vou trazer duas dicas. No nosso blog tem mais dicas lá, depois você pode entrar e ver. Tem bastante conteúdo lá que pode te ajudar no desenvolvimento dessa tua copy aí, seja ela para um site, seja ela para anúncios que você está desenvolvendo. Mas eu vou trazer duas aqui que são muito importantes para você, que é a questão do storytelling, né? Conte histórias. Se você for fazer um texto um pouquinho maior, conte histórias dentro desse texto. Tenta conectar as pessoas com uma história. O cérebro ele gosta desse tipo de conexão. O cérebro não gosta muito de pontos largados, ele gosta de pontos conectados. Então, se você contar histórias, se você engajar a pessoa aí através de uma linha sequencial de fatos, com certeza você vai ter uma copy bacana que vai engajar. As pessoas têm uma vontade maior de ter textos que são conectados, que são lógicos, tá? Então procure desenvolver isso nos seus textos, até mesmo na hora de avaliar uma copy que você vai receber aí de um copywriter que você contratou. E outra coisa, na hora que você for tentar chamar a pessoa para uma ação ali daquilo que você quer que ela faça, né, que é o teu objetivo do copywriting, procure trazer os benefícios que aquela ação vai trazer para a pessoa, né? E não só a ação propriamente dita. Tenta trazer elementos que estão relacionados com os benefícios daquilo que vai ser entregue. Então, se você, por exemplo, vai vender aí um serviço relacionado à contabilidade para empresas, procure mostrar os benefícios, coloque que você tem suporte, eventualmente, não sei, suporte integral que vocês atendem em 15 minutos, que eu sei que essa é uma das dores aí
que as empresas têm. Muitas vezes eles precisam do suporte de uma contabilidade, mas não tem um departamento ali, alguém dentro do escritório que possa ajudar. Se você tem isso, isso é um diferencial. Tenta trazer isso dentro da tua chamada de ação ali, no momento que você for pedir que a pessoa execute aquela ação, para que fique claro para a pessoa que esse benefício ele é teu e não dos teus concorrentes, tá? Só um exemplo aqui, dentro do nosso blog você consegue ver mais conteúdo sobre isso, tem mais exemplos sobre copywriting. Eu tentei resumir aqui uma ciência que é extremamente complexa, algo que, se é bem executado, ele é o fator crítico de sucesso, sim, de uma campanha bem sucedida e de uma campanha mal sucedida. Muitas vezes o que muda é a copy. Uma copy bem feita é sucesso, uma copy mal feita é insucesso, tá? Eu tentei resumir tudo isso para a gente trazer o conteúdo de forma prática, como a gente sempre promete aqui dentro do nosso blog, dentro do nosso YouTube, tá? Agora, se você quiser entender como a Mestres do Site utiliza copywriting para gerar resultado para os seus clientes, e se você quiser ser um dos nossos clientes, na descrição desse vídeo tem um link para você clicar e entrar em contato com a nossa equipe. Ou se você estiver vendo esse vídeo dentro do nosso blog, é só arrastar a página lá para baixo ou clicar em algum botão aqui, dando uma chamada de ação, clica nele, preenche o formulário que a nossa equipe vai fazer contato contigo e vai te mostrar por que nós somos a Mestres do Site. Um grande abraço e espero que tenha gostado.